Oi, Leão. Vamos tirar o seu tarô e ver as suas previsões para esse mês de maio? Eu sou Roberto, lá do Oráculo Luz do Sol, nas redes vizinhas, e decidi criar esse canal aqui no YouTube para a gente poder fazer umas previsões, umas leituras mais aprofundadas para cada um dos signos, para a gente poder ver os horóscopos. A princípio é isso, mas com o tempo a gente vai evoluindo. Esse é o primeiro vídeo de Leão para o canal. E eu te recomendo ver esse vídeo se você tem Sol ou Ascendente em Leão. E bora ver o que a gente pode esperar para vocês nesse mês. Grande Sacerdotisa, Rei de Paus, Caladinhos mandando no próprio mundo, Sete de Paus, Rainha de Copas, mas viver de um sentimento também de ter que se provar, passando talvez por testes, a temperança, Nove de Espadas, muito presos na cabeça de vocês, Quatro de Espadas, Quatro de Ouros, Seis de Espadas, Enamorados, mais duas, As de Espadas e Oito de Copas. Meu Deus, Leão! Internos, definitivamente internos, tentando colocar as coisas para frente, estão tentando fazer lucro, estão tentando fazer as coisas andarem e tem sentido que às vezes não estão andando da forma como vocês gostariam, né? Tá com expectativas inclusive muito elevadas com a vida. Grande sacerdotisa, a leitura desse mês começa com essa energia totalmente espiritual, muito interna e às vezes muito calados. Eu vou fazer uma leitura geral, depois a gente entra em trabalho, finanças, relacionamentos e um pouco sobre saúde. Grande sacerdotisa, Rei de Paus, Sete de Paus e Rainha de Copas. Muitos de vocês num movimento bem interno, calados, seguindo aquele ditado, né? Calado vencerá. Mas o quão calado vencerá? Será que vocês realmente estão vencendo? Muitos estão bem internos, sentindo as coisas, deixando a intuição florescer, ou deveriam estar deixando as coisas florescerem com mais calma, com mais relaxamento. Vocês, Rei de Paus, estão extremamente, às vezes, irritados, querendo que as coisas andem para frente, elas não estão dando na velocidade de vocês, e aí enfia gasolina nisso, enfia lenha para a gente conseguir acelerar as coisas, mas acho que vocês também estão vendo que as coisas não dá para forçar tão bem assim, né? O mês ele tem esse grande ensinamento, o desapego. Vocês estão querendo que as coisas funcionem, só que vocês às vezes estão vibrando numa energia de escassez. O jogo está pedindo para vocês um pouco renovar esse espírito de relaxamento, a espiritualidade, a intuição, a conexão com o mundo invisível, em que inclusive vocês têm buscado muitas respostas, por isso que estão aqui inclusive, né? Só vai trazer a resposta de verdade, só vai trazer aquela orientação que realmente é boa e só vai te entregar o que é seu no momento em que você relaxar. Não dá pra gente continuar forçando demais as coisas, não dá pra continuar tentando agir no impulso, escolhendo sempre a primeira opção que vem. O jogo Quatro de Ouros tá falando sobre isso, sobre desapego. Olha só essa carta. Ele tá se apegando a todas as moedas com tudo que essa figura tem. Ele tá abraçado, tá na cabeça, nos pés. Se pudesse, estava até nos dentes. Vocês estão um pouco nessa sensação, assim, querendo não, vocês estão vibrando numa energia de eu preciso. Eu quero muito, vocês querem muito, talvez uma relação, talvez um crescimento profissional que vem aí nesse mês, talvez uma promoção, um novo emprego, alguma transformação dentro da carreira, talvez alguma mudança dentro das relações de vocês, um novo romance, ou um romance que já chegou e vocês estão querendo estabelecer, vocês estão querendo mais laços concretos. Inclusive tem passado por dores de cabeça.
Vocês querem relaxar, temperança e 9 de espadas. Vocês querem relaxar, vocês querem atingir aquele nível tipo de nirvana, assim, em que vocês conseguem soltar as coisas, que vocês deixam a vida agir como ela deveria agir, mas agora vocês estão pressionando demais, se agarrando demais. E tem percebido, inclusive, que quanto mais vocês agarram, quanto mais vocês pressionam, pior as coisas funcionam. Elas não estão funcionando tão bem quanto vocês gostariam. O jogo, inclusive, está falando que vocês estão no caminho certo, na orientação certa, mas estão tentando acelerar demais essa carroça. E tem sentido também uma pressão externa muito forte. Sete de paus, rainha de copas. Parece que a vida está testando demais vocês, pedindo vocês para se provar. Chefes, figuras de autoridade têm pressionado demais vocês. E nesse movimento, ao invés de vocês conseguirem atingir aquela paz interior que vocês queriam, aquele sossego, parece que todo o tempo esse mundo externo tá querendo levar vocês mais para frente. Tá querendo que vocês se provem, tá querendo que você vença mais uma batalha, tá querendo que você mate mais um leão hoje. Quanto mais vocês tentarem se provar de uma forma agressiva, pior as coisas vão funcionar. Esse estado que vocês querem atingir de calma, de alinhamento, de maturidade, não vem de um sentimento de largar as coisas. Não é simplesmente deixar tudo solto. Acho que está mais num lugar de parar de vibrar na necessidade, naquele eu preciso estar mais calmo, eu preciso ser mais madura, eu preciso ser uma pessoa que dá conselhos, eu preciso ser visto como essa pessoa que é evoluída. Eu preciso estar em mais paz comigo mesmo, em paz com o meu arredor, mas parece que nada funciona. O mundo não está colaborando comigo. Para de vibrar nessa vibração, nessa energia. Acho que vocês precisam vibrar na energia de eu quero estar nesse lugar, eu desejo isso. E nesse movimento de desejar, de querer, não é a escassez, o preciso, eu preciso disso. É eu quero, eu almejo isso. Então eu vou mudar as minhas pequenas atitudes, vou mudar o que cabe a mim, que sou eu mesmo, para conseguir mudar, para conseguir chegar nesse patamar de maturidade. Acho que está Rei de Paus e Rainha de Copas. Por um lado, vocês estão muito. Vocês entendem a autoridade de vocês. Vocês entendem onde vocês querem chegar e estão, às vezes, muito decididos com o que vocês querem. Mas a vida está pedindo calma. Não dá para forçar as coisas. O que é seu vem no tempo certo. Você precisa mudar o seu tipo de pensamento para entender que o agora é exatamente onde você precisava estar. Esse lugar em que você está hoje é exatamente o que você precisava estar fazendo agora. Não está na hora de continuar forçando e entregando cada dia mais, postando mais, se mostrando mais, fazendo mais cursos, tentando, enviando mais currículos. Calma. Também não está na hora de abrir mão de tudo, mas entender o que cabe a você. Maturidade aqui, principalmente nesse jogo, não é se apegar a todas as oportunidades que aparecem. É saber escolher, é saber esperar, é saber filtrar. Às vezes, a coisa mais madura que a gente faz para nós mesmos é negar coisas que a gente entende que não vai dar certo. Tem coisa que eu sei na sua vida que hoje em dia você está vendo que não está dando tão certo assim e que ao mesmo tempo você está escolhendo manter só por necessidade. Quando você abre mão desse lugar de eu preciso, eu sei que todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa de afeto. Mas será que o dinheiro realmente precisa vir às custas de você mesmo? Será que ele precisa vir com tanto sangue assim? O seu corpo, inclusive, já está mostrando sinais, né? De que alguma coisa precisa ser mudada, que o nível de estresse está demais. E aí, maturidade, principalmente nesse contexto, e esse desapego que eu estou falando, eu acho que é entender o lugar das coisas. O que dentro dessa sua busca do que você tanto quer para esse mês de maio, o que cabe a você?
as suas posturas, as suas ações, as suas escolhas? Você tem se movimentado de acordo? Ou você tem tentado forçar demais tudo? Fique com o que é seu. Deixe para os outros o que é deles. A opinião deles, o movimento deles. Se dentro do seu trabalho, por exemplo, você não tem sentido o reconhecimento, mesmo estando se provando o tempo todo, se dentro da sua carreira você sente que está se movimentando demais e não tem recebido os holofotes quanto gostaria, não tem recebido as oportunidades que você tanto procura, sim? Será que isso realmente tem a ver com você, com o seu movimento? Ou isso tem a ver com o movimento do mundo, o movimento do tempo? Entregue o que é dos outros e o que é do mundo, o que é do tempo, para eles, a opinião dos outros. Se você não está recebendo reconhecimento dentro do seu trabalho agora, pode ser que não está no momento certo. Pode ser que não seja o trabalho certo, o lugar certo, os chefes certos. E aí existe uma energia muito forte aqui no final do jogo, Enamorados, As de Espadas e Oito de Copas, que é uma energia de ruptura, de deixar coisas para trás que algum dia já serviram muito, desejos, ambições, mas que talvez chegou a hora de abandonar. Seis de Espadas, inclusive, carta de transição, de sair da tempestade e ir para o arco-íris. Nesse mês vocês vão perceber que talvez isso tudo que vocês queiram está muito no lugar de necessidade e menos no lugar de conquista. Eu desejo, eu quero conquistar, eu quero ocupar esse lugar e não eu preciso, eu necessito disso. Quando você vibra nessa energia de eu quero conquistar, você já se coloca nesse lugar e aí você ganha confiança, você consegue escolher com mais sabedoria, com mais calma. Então talvez nesse mês tenha algumas coisas que precisem ir embora, oito de copas, que você precise abandonar para que o novo nasça, as de espadas. E é até interessante porque as de espadas significa um novo início que sempre vem a partir de um corte. Cortes sempre são dolorosos, mas às vezes é o que a gente precisa. E disso, os enamorados tem uma energia muito forte de algum tipo de novo contrato querendo nascer na sua vida, de alguma nova oportunidade querendo ser selada de uma forma mais harmoniosa. Mas para isso você precisa sair dessa vibração é, de necessidade. E acho que é importante, inclusive, entender que esse mês de maio é, é um mês muito bom para vocês do ponto de vista financeiro. Existe, agora já então vamos falar sobre trabalho e finanças. Existe uma energia forte na primeira metade do mês de vocês continuarem sendo testados, sendo provados, sendo colocados nessa posição de quem precisa mostrar serviço, quem precisa se mostrar merecedor. Só que eu acho que você precisa pegar essas provas externas que estão chegando até você e encarar isso com tranquilidade. Eu dou conta. Eu vou conseguir, eu tenho confiança no meu próprio potencial. Então, qualquer prova que vier, eu vou encarar com leveza. Inclusive, dentro dessas provas, dentro do trabalho, pode ser que surja uma necessidade dos chefes, ou se você é autônomo, dos clientes, um excesso por parte dos clientes, de te cobrar mais tempo. Não, você precisa entregar mais rápido, você precisa fazer isso dentro do nosso tempo. E parte dessa maturidade é entender que, e não só da maturidade pessoal, mas da maturidade profissional, é entender que bons resultados precisam de tempo. As coisas precisam de um bom processo de maturação para que sejam entregues com excelência. Isso é uma resposta que você precisa usar, tipo assim, precisa estar na ponta da sua língua nesse mês para lidar com chefes. Nesse início de mês, inclusive, nessas 2 primeiras semanas, existe uma tendência de vocês estarem mais estressados, de quererem trabalhar, não quererem trabalhar, mas de quererem se provar e por isso afundar dentro do trabalho, dentro das tarefas. Cuidado, porque no meio do mês, 4 de espadas, 9 de espadas, existe uma tendência até a ter insônia, estresse excessivo, ansiedade, que pode levar até algum tipo de burnout se você não abrir o olho. Gente, falando de saúde também.
Mas, a partir da segunda metade do mês, existe uma forte tendência a mais vendas, a conseguir largar alguma coisa que não serve mais e partir para um novo projeto. Talvez uma nova etapa dentro do seu trabalho atual, talvez um reposicionamento lá dentro. Se você está procurando emprego, existe uma energia muito positiva de você conseguir mais oportunidades, de conseguir se mostrar, se provar mais, atrair mais os holofotes para vocês, o que é ótimo. Só que para isso vocês precisam saber o que vocês estão vendendo. Precisam desapegar do conformismo, às vezes, de estar no mesmo lugar e querer provar alguma coisa lá dentro. Gente, se você já tem tanto tempo que você está provando essas coisas, chega, vamos mudar de lugar. Existe uma sutileza forte nesse mês aqui de vocês aprenderem a perguntar, a pedir. Não só pedir para as outras pessoas, para os chefes, para os colegas, mas perguntar para os amigos. Falar, gente, estou querendo mudar de trabalho, estou precisando de alguma coisa nova, uma coisa nessa área aqui que eu estou querendo. Às vezes pode parecer muito inocente, mas existem muitas oportunidades que se abrem se você conseguir pedir. Pedir, inclusive, para o universo também, manifestar mais novas oportunidades para você. Tem até aquele ditado, né? Quem não chora não mama. E se você está querendo uma oportunidade nova, acho que essa segunda metade do mês te abre muitas portas positivas para algum novo tipo de oportunidade financeira ou de trabalho. E na verdade eu acho que a mudança entre maio e junho tende a trazer essa nova oportunidade. Eu acho que esse mês a gente tem uma energia mais de encerramento, de entender que tem alguns lugares que não cabem mais, ou algumas posições que já chegam de ser reforçadas. Mas no trabalho, gente, vamos, vamos mudar. Tem alguma coisa aqui que já não serve mais. Inclusive, se você trabalha com uma área mais autônoma, não acho que isso cabe muito para você. Para você que é de leão e é mais autônomo, acho que esse é um mês muito positivo para você entender melhor a sua identidade dentro desse processo de vendas, o que você está vendendo, se reconectar um pouco mais com seus clientes ou trazer um espírito mais pessoal, talvez, para o seu negócio, né? Tá na hora, talvez, dos seus clientes entenderem que você é um ser humano e que o seu trabalho, para ele ser bem executado, precisa de tempo, precisa de descanso. E talvez existem algumas relações aí, alguns clientes que você não precisa mais, sabe? É, Talvez o seu corpo já esteja te dizendo isso, mas você não precisa fazer todo o dinheiro do mundo possível que é apresentado para você. Porque tem algumas vendas que a gente faz que são caras demais depois pra gente. Acho que o final do mês traz uma oportunidade, uma reviravolta forte para vocês em termos de contratos. E se você tem alguma coisa na justiça que está pendente para sair, acho que o final do mês é mais positivo. Esse início do mês tende a ser um pouco mais lento. Do ponto de vista dos relacionamentos, meu Deus, Leão, por que você está se importando tanto com a opinião dessas pessoas? Ou dessas. Pode ser que sejam pessoas próximas, mas por que você está tentando é, controlar essa opinião? Se mostrando de um jeito, pensando na forma como você vai falar, pensando na forma como você vai reagir, tentando ler a reação das pessoas demais para além do que elas estão falando para você. Chega disso. Chega disso. Tá na hora de você entender que ou as pessoas gostam de você pelo que você é, seja esse o momento que você está passando, seja o momento, né, que você está passando de vida, ou tá na hora delas irem embora. No início do mês existem algumas relações que vão te pedir que você vai ver, que você vai sentir a necessidade de se calar mais. Não justifique o seu silêncio. Não justifique talvez alguns afastamentos silenciosos que você faz esse mês. Tem gente que não precisa mais do seu tempo. Não precisa mais não, tem gente que não vale mais o seu tempo, né? Acho que você não precisa do tempo dessas pessoas. Até me embolei aqui nas ideias. Existe uma chance também, acho que vocês querem, de certa forma, é, se mostrarem mais maduros. Eu acho que vocês querem que as pessoas reparem isso. Que vocês estão diferentes, que vocês estão mais cultos, que vocês estão mais calados, mais observadores, mais
mas maduros não no sentido de velho, mas no sentido de sábio, assim, de escolher a posição de vocês. Acho que vocês querem isso, ou a vida está provando isso para vocês. Mas a verdade, Touro, é que maturidade tem a ver com entender que é só você com você mesmo. A gente não precisa que as outras pessoas notem ou reparem isso. Eu sei que Leão tem muito dessa energia, né, de querer que as pessoas falem muito de vocês, ou falem de vocês para vocês mesmos, reconheçam as coisas em vocês. É... Mas para de tentar controlar isso. Esse movimento ele vem naturalmente. Existe uma relação também próxima a vocês que está talvez pedindo algum tipo de é, atenção especial. Talvez o relacionamento romântico de vocês, se você está em relação, está pedindo uma atenção extra porque tem alguma parte, algum desequilíbrio. Não sei se é tanto da sua parte quanto da parte do outro, mas existe algum desequilíbrio entre o que vocês estão oferecendo e o que a pessoa está podendo entregar. Algum dos lados está mais eufórico de vida do que o outro, e aí talvez vocês precisem entender qual é o movimento certo agora a se tomar. Não adie essa conversa, porque ela pode ser importante para manter o relacionamento bem equilibrado. Se você está solteiro, solteira, acho que esse mês vocês têm uma energia muito positiva com os signos de água e de fogo. Acho que no início do mês, água e fogo. Mais pro final do mês, energias mais positivas para signos de ar. E agora, do ponto de vista da saúde, igual eu já falei para vocês, acho que é um mês que vocês tendem a pecar um pouco mais no excesso. 9 de espadas, 4 de espadas. A gente tem uma tendência aqui a trabalhar demais, ou se entregar demais, ou pensar demais. Isso tem afetado muito a cabeça de vocês. Gente, para de deixar o estresse dos outros afetarem vocês. A pressa das outras pessoas não é a sua pressa. E a sua pressa não é a pressa das outras pessoas. No dia que você começar a internalizar melhor isso, você vai parar de sofrer tanto na hora de dormir. Principalmente por causa dessa necessidade de controle. Você só controla você mesmo. Então, se a sua percepção está uma percepção positiva, é isso que a gente precisa. Só que acho que agora ela está um pouco negativa demais, por isso que vocês estão com alguns problemas aparecendo. Inclusive, existe um lado muito positivo nesse mês para fazer consultas ou para, principalmente mais para o final do mês, para estar num estado assim, mais de cura, de mais equilíbrio, de mais calmaria, mas o mês tende a ser um pouco mais estressante. Então, se você tem alguma coisa crônica assim que aparece quando você está estressado, abre seu olho. A última coisa que eu queria falar para vocês de Leão é que existe uma energia muito próspera do ponto de vista financeiro e eu espero que vocês não deixem o estresse tomar conta de vocês. Não aceite as primeiras oportunidades que aparecerem por causa dessa vibração de escassez. Tem coisa muito melhor guardada para vocês se você souber esperar. É isso, Leão. Espero que essa leitura tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixa um like, comenta aqui nos comentários se você gostou, se inscreve no canal e me siga nas redes vizinhas. Lá no Instagram eu posto horóscopos diários. Toda semana eu posto horóscopos para os signos, posto como que vai ser o nosso dia. E é isso. Um beijo grande, que maio seja um ótimo mês para vocês.